Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos, mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, nós estamos numa série muito especial, a série Formas de Deus Falar. Existe forma certa de Deus falar? Ou são múltiplas formas? É uma, são duas, são três, são 10, infinitas? Bom, para já matar essa questão, eu começo te dizendo que Deus fala do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quiser, porque Ele é poderoso e soberano para fazê-lo. Mas só que existem formas mais comuns, que foram mais usadas ao longo da história e registradas na Bíblia. Então nós estamos estudando 10 formas mais comuns, mais usadas, que Deus usa para falar com o ser humano, né, Teixeira? Deus já falou contigo? Através de qual forma? Através da Bíblia. Ontem nós falamos sobre o poder da palavra, como Deus usa a sua própria palavra, ou seja, a Bíblia, para falar com a gente. Outra forma, a consciência. Também estudamos ontem, segunda-feira. Se você não assistiu o episódio de ontem, assista. Aliás, lembrando que nós estamos começando o Café com Destino nessa terça-feira, mas hoje à noite tem Brunecast. Terça-feira sempre é um dia especial, porque a gente tem Café com Destino de manhã, Brunecast à noite no canal do Brunecast. Então se inscreva lá no canal do Brunecast, aqui no YouTube mesmo, para você poder assistir, ou no YouTube ou pelo Spotify. Muita gente assiste pelo Spotify também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre mais duas formas que Deus fala, através das dificuldades da vida e através dos sinais. Deus dá sinais. Gente, aquele negócio caiu na hora que eu ia passar, olha, o avião deu problema e eu não entrei. Deus dá sinais e também Deus usa as dificuldades. Nós vamos entrar nas provas bíblicas para você entender como Deus pode usar essas formas para falar contigo. Sejam muito bem-vindos, comece compartilhando com o máximo de pessoas, dê o seu like, não deixa de compartilhar esse link nos seus grupos de WhatsApp, postar no seu Instagram, que começou o Café com Destino. Nós estamos aqui de segunda a sexta às 6h57 da manhã para te levar conhecimento, sabedoria, instrução milenar, para que enquanto a eternidade não chega, sua vida fique mais leve, fique melhor, tá bom? Deus fala até no sofrimento, Wesley? Sim. Até no sofrimento. Ele não prestou atenção em nada que eu falei, mas respondeu. Ele respondeu sim, respondeu. É, sim. E tanto faz. Ele está numa fase de tanto faz. Sabe quando a pessoa já quer ser mandada embora? Aí ela começa a fazer de tudo para você mandar embora? Justa causa. Aí ela começa, sim. A gente estava aqui, ó, não sabe? Sim. Mas Deus fala até no sofrimento. Claro que Deus fala. Deus usa muito a dor do ser humano, a dificuldade do ser humano para endireitar os caminhos dele. Para colocar a gente na estrada certa. Para sensibilizar o nosso coração para dessa vez entender os seus sinais. Sabe por que Deus usa dificuldades e também Deus usa sinais? Porque tem gente que só aprende quando está em muita dificuldade e tem gente que só percebe com um sinal divino. Se for na consciência, ele não entende. Se for pela palavra, ele não consegue interpretar. Mas quando ele vê um sinal, ele consegue pegar e acreditar também que é Deus. Então hoje nós vamos entrar nesse tema muito especial, que é formas que Deus fala com o ser humano. Às vezes a gente só quer fugir do problema, às vezes a gente só quer sair da situação difícil, mas o que a gente não entende, não sabe, é que Deus está usando isso para, de alguma forma, revelar coisas para nós. Deus, ele não desperdiça lágrimas. Deus não desperdiça dor. Deus, ele usa tudo isso para revelar coisas para a gente. E se a dificuldade que você está passando hoje for uma mensagem de Deus e você só está muito tempo nela porque você não entende que é Deus falando. Tem dificuldade que é colheita de algo que plantamos. Tem dificuldades que são normais do ser humano. E existem dificuldades que são avisos divinos. São trabalhos divinos para colocar a gente no caminho certo. Quantas vezes eu tive experiências de passar por situações difíceis, complicadas, e achar que era alguma coisa que eu estava errando, e na verdade era só uma forma que Deus queria falar. Uma forma que Deus queria me levar naquele nível de quebrantamento, essa é a palavra, para eu poder entender melhor a sua palavra. Salmo 119, 71 diz assim, Salmo 119, 71.
Olha essa base bíblica. Foi bom para mim ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Ou seja, o salmista aqui está dizendo que na aflição ele aprendeu mais de Deus. Na aflição, ao invés somente de sofrer, ele resolveu aprender. Como Deus fala através das dificuldades? Ele redireciona, ele ensina e ele também nos abraça, ameniza a dor, resolve as situações para mostrar que é Deus. Quer ver uma pessoa que aprendeu através da dificuldade? Jonas, o profeta Jonas. Deus dá uma ordem para ele ir para Nínive, ele pega um navio para onde? Tarsis. Ele desobedece a Deus. É lógico, tem a dificuldade do plantou, colheu, e tem a dificuldade que Deus te coloca para falar contigo. E Deus usou a dificuldade de Jonas porque ele cai no mar, é engolido por um grande peixe, e fica 3 dias na barriga do grande peixe. E Deus usa essa dificuldade de Jonas para falar com ele, porque nesses 3 dias na barriga do grande peixe, ele orou e Deus atendeu as orações dele. Mas não foi só Jonas que falou com Deus e escutou Deus na dificuldade, não. José, quando foi traído pelos seus irmãos, mesmo como escravo no Egito, escutou a voz de Deus, interpretou sonhos, falou com Deus, foi escutado. Ou seja, Deus não desperdiça dificuldades humanas para poder manifestar sua glória. Ele não desperdiça. Ele usa tudo isso para despertar o ser humano para algo maior, para algo espiritual, e ali ele manifesta a sua grandiosidade, o seu poder. O que hoje te machuca pode ser a tua evolução espiritual do futuro. O que hoje te machuca, o que hoje traz dor, dificuldade, pode ser a tua evolução espiritual. O que vai te evoluir no futuro, o que vai fazer você crescer. Então, uma coisa que eu quero que você se concentre hoje é o seguinte: Deus dá experiências, sinais. Você lembra da sarça ardente com Moisés? Foi um sinal. Ele olhou e falou assim: opa, Deus está aqui. Jesus, quando é transfigurado, aparece Elias e Moisés, Pedro falou: Deus está aqui. Existem sinais que nos guiam, mas também existem dificuldades que nos orientam. É lógico que a gente prefere ser guiado pelos sinais do que pelas dificuldades, mas não é a gente que escolhe como Deus fala com a gente. É Deus quem decide como ele vai falar. Então a nossa função é se adaptar ao que Deus quer da gente, ao que Deus espera da gente. Não existe a maneira certa, ou maneira errada, ou maneira mais apropriada de Deus falar, porque ele fala do jeito que você entende, do jeito que você vai aprender rápido. Deus fala de um jeito que você vai absorver o que está sendo ministrado por ele. Então, sinais são acontecimentos, anote isso, sinais são acontecimentos que carregam uma mensagem direta de Deus. O que são sinais, Teixeira e Wesley? São acontecimentos que carregam diretamente um sinal de Deus. Vou dar um exemplo. Uma vez eu ia assinar um contrato e a gente foi de carona no avião desse empresário que a gente ia assinar um contrato com ele. Quando o voo decolou, e era um avião muito novo, um avião muito especial, um avião particular, quando a gente decolou, passou 10 minutos, o avião entrou em pane. Não é normal um avião novo como aquele, moderno, entrar em pane. Entrou em pane e o piloto pediu para pousar em emergência no aeroporto, e aquele desespero, uma sensação de morte terrível, a gente perdendo a altitude, e aquele desespero, e pousa, vai pousar, não vai, a gente só vendo nuvem, não sabendo o que ia acontecer. E ali eu entendi, naquele aperto, graças a Deus pousamos em segurança, naquele aperto eu entendi, não é para eu assinar esse contrato. Esse foi um sinal, porque eu estava naquela dúvida, né? Estava sem paz, mas querendo assinar. Deus tirou minha paz, mas eu estava querendo insistir. Aí Deus tem que dar um sinal mais forte para falar: não é para assinar, meu filho. É impressionante como a Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração, mas a gente quer bater de frente com a paz. Aí ele foi e deu um sinal claro, através da pane no avião, eu não assinei o contrato. Foi
constrangedor, porque tive que desfazer depois de meses de negociação, advogados já tinham verificado tudo, aquele negócio, você já tinha investido dinheiro com advogado, tem que desfazer tudo, mas eu preferi obedecer à voz de Deus. Prefira obedecer à voz de Deus. Prefira obedecer à voz de Deus. Sinais que tivemos na Bíblia. Jonas com grande peixe. 10 pragas no Egito, que é sinal maior do que as 10 pragas no Egito, que convenceu, Teixeira, Faraó a liberar o povo. Sarça ardente com Moisés, lá em Êxodo 3. Quando a transfiguração de Jesus Cristo, foram muitos sinais. Jesus andando sobre o mar é um sinal, é um prodígio. Né? Mais do que apenas um milagre, é um prodígio. A pesca maravilhosa de Pedro são sinais divinos, coisas que não são normais. Por exemplo, o grande peixe que engoliu Jonas parecia ser o final dele. Afinal de contas, se você é engolido por uma baleia, por um peixe grande, é a morte. Mas o que parecia a morte, na verdade, virou a segunda chance dele. Porque ele foi vomitado justamente no destino. Ele foi vomitado justamente no lugar que ele deveria ir. Deus não perde nenhum dos seus. Aliás, eu tenho uma pregação no nosso programa de domingo, Boas Notícias, que se chama Deus não vai perder você, ou Deus não perde nenhum dos seus. Vê qual é o nome dessa pregação, por favor, para mim. Deus não perde nenhum dos seus, alguma coisa assim. É uma pregação poderosíssima, muito bíblica, sobre como Deus te ama e não abre mão de você. Deus não perde nenhum dos seus. Essa pregação ela é obrigatória para você que é meu aluno aqui do Café com Destino, que já é espiritualizado, ela é obrigatória. Qual o nome? Deus não perde nenhum dos seus, é o nome. Deus não perde nenhum dos seus, é o nome da pregação obrigatória para você assistir, tá bom? Agora, sinais não substituem intimidade com Deus, o Teixeira e Wesley. Eu gosto de ensinar isso para vocês, porque às vezes tem gente que só quer viver de profecia, só quer viver de sinal. Só quer viver de não estou sentindo, não estou sentindo, estou vendo, não estou vendo. E, na verdade, nada substitui a oração, a intimidade com Deus. Leitura da palavra e jejum. Nada substitui isso. Então, nós precisamos nos espiritualizar, apesar da nossa carne lutar contra. Quem aqui quer muito se espiritualizar, mas a carne grita muito alto? Bota nos comentários. Thiago é brabo. Eu tenho uma solução para você. Porque eu sei como é isso. Quantos erros carnais nós cometemos e tivemos que nos arrepender, nos quebrantar diante de Deus? Mas só que a gente não quer ser escravo disso, a gente não quer viver nesse erro. Então tem uma solução. A solução para enfraquecer a carne qual é, Teixeira? Oração, Jejum, número 1, oração e leitura da palavra. Mas jejum, número 1. O jejum, ele enfraquece a carne e fortalece o espírito. Nós temos uma aula sobre jejum aqui no Café com Destino, depois você digita Café com Destino Jejum, que vai vir aulas e aulas sobre jejum, para você que tem dúvida. Mas o jejum é o que prepara o teu espírito para escutar melhor a Deus. Você tem que jejuar, de preferência semanalmente, até para você ter um controle do seu próprio corpo, ter um controle das suas próprias vontades, né? Tem gente que só faz o que o corpo manda, faz o que a mente pede, não tem controle nenhum sobre si mesmo. O jejum, ele traz esse controle. Então, nós temos aqui mais duas formas que Deus fala. Ontem nós falamos sobre a palavra e a consciência. Hoje nós estamos estudando as dificuldades da vida e os sinais. Deus falou muito comigo através de dificuldades da vida. Por exemplo, na minha quebra em 2014, minha quebra emocional, financeira, Deus usou toda aquela dificuldade para mostrar que eu não fui chamado para ser um agente de viagens como eu era na época. Eu fui chamado para ser um mensageiro de boas notícias e um educador, um escritor de livros, um instrutor de princípios. Era outra coisa que Deus queria para mim. Não existe melhor ou pior. Existe o que Deus tem para você e o que Deus não tem. O que é para você e o que não é. E foi através da dificuldade, foi através da quebra que eu descobri meu propósito. E quanto mais rápido você aprender, menos tempo você vai sofrer. Anota isso. Quanto mais rápido eu aprender, menos tempo eu vou sofrer. Por quê? A gente sofre enquanto não aprendeu. Pois se aprendeu, você sai daquele sofrimento rapidinho. Você vê que o povo de Israel podia ter ficado só 4 meses atravessando o deserto. Que fosse 4 anos. Ficou 40. Porque demorou a aprender. Deus falava e eles não entendiam.
Deus usou quantos sinais Deus deu no deserto? Deus deu maná, coluna de fumaça, coluna de fogo, nuvem de fumaça. Deus deu vários sinais. Mas o povo não queria entender, ficava reclamando o tempo todo, reclamando. Não chegou a lugar nenhum, ficou 40 anos perdido no deserto. Você não vai ficar perdida. Você não vai ficar perdido. Você vai encontrar o teu destino. Porque Deus vai te dar sinais para te guiar. Deus vai usar tuas dificuldades atuais para te colocar num lugar ainda melhor. Eu declaro isso sobre você. Deus vai usar teu cenário atual para te colocar num lugar ainda melhor. Essa é a palavra que eu lanço sobre a sua vida. E se você recebe, digita com muita fé o seu amém agora nos comentários. Fala, Tiago, eu recebo essa palavra. Eu ainda estou aprendendo esse negócio de fé, ainda estou me espiritualizando, mas eu recebo essa palavra. E eu quero lembrar para vocês, querido aluno, querida aluna, que está chegando o Método Destiny, e você não vai ficar de fora. De 29 a 31 de maio, nós vamos estar aqui na nossa sede, com milhares de alunos do Brasil e do mundo, que vão se reunir para a edição especial do Método Destiny, onde você vai aprender todos os princípios que estão dando certo há milênios para a tua vida financeira melhorar, para a tua vida emocional. Você que é empresário ou empresária, você não pode ficar de fora. Você não tem ideia do que você recebe no Método Destiny para a tua empresa, para o teu negócio. O nível de ensinamento que é uma experiência, mais do que ensinamento, mais do que curso, é uma experiência, uma imersão para você viver o que está dando certo há muitos anos, há milênios. Você vai evoluir emocionalmente, sua família vai receber uma proteção, seus sentimentos e emoções vão entrar no lugar, sua espiritualidade vai evoluir, sua vida financeira vai arrebentar, porque não tem como você aprender os princípios que nós vamos ensinar, como, por exemplo, o princípio da prosperidade. Um dos princípios, são 12 princípios. Um dos princípios que eu ensino é um princípio bíblico da prosperidade. E existem 3 níveis de prosperidade. O básico, o nível do básico, o nível dos sonhos e o nível das surpresas divinas. Quando você aprender isso, tua mente vai para outro nível. Quando você fizer o Método Destiny, você imagina passar 3 dias estudando, imerso em princípios, você vai para outro nível. Então, faz o esforço que você tem que fazer. E agora, de 29 a 31 de maio, eu te espero no grande Método Destiny, aqui na nossa sede, na Casa de Destino. Vai ser fora com muita excelência, um ambiente com muita excelência, muito networking, você vai conhecer muita gente, pessoas que querem ir para o mesmo lugar que você. Quem sabe você encontra o amor da sua vida aqui, quem sabe você encontra o sócio, seu parceiro, sua parceira de negócio aqui. Aqui no Método Destiny é o lugar certo para você evoluir, tá bom? 29 a 31 de maio. E em junho, nós voltamos com as Noites de Destino. 13 de junho eu estou em Chapecó, 14 de junho eu estou em Curitiba, 21 de junho eu estou em Belo Horizonte e todas as informações estão aí na tela. 8 de agosto eu estou em Santos e 9 de agosto eu estou em Goiânia. Tá? Tudo com a Noite de Destino, que é a palestra de 1h30, tá bom? Não deixa de estar com a gente. 5 e 6 de setembro, Conferência Destino, nosso encontro anual de alunos. 18 mil alunos vão se reunir no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, para essa ativação espiritual, para esse encontro de sabedoria, 5 e 6 de setembro. Então, tá aí nossos 3 anúncios, dando uma ênfase aqui no Método Destiny, que está mais próximo, de 29 a 31 de maio. Um beijo, amo vocês, paz e prosperidade, e até amanhã, às 6h57 da manhã.